Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o país vive nesse momento uma escalada nos preços dos combustíveis. E isso é absolutamente inaceitável. Eu não sou daqueles que defendem que o governo controle o preço simplesmente. Agora, é preciso se analisar aqui algumas questões com relação a esse aumento do preço dos combustíveis. A primeira delas é o aumento da arrecadação do governo com PIS/COFINS sobre combustíveis. A própria Receita Federal apresenta números que dizem que de agosto de 2016 a março de 2017, portanto, nesses 8 meses, a arrecadação do governo federal com PIS/COFINS sobre combustíveis foi de 8.993 milhões de reais. No mesmo período, um ano depois, de agosto de 2017 a março de 2018, e ambos os períodos nesse mesmo governo, portanto, de agosto de 2017 a março de 2018, a arrecadação com PIS/COFINS sobre combustíveis foi de 19.065 milhões de reais. Ou seja, passando de praticamente 9 bilhões para mais de 19 bilhões em apenas um ano. No aumento da arrecadação, no percentual de 111%. E isso antes dessa escalada agora do aumento do preço dos combustíveis. Com essa escalada, com esse aumento, a arrecadação do governo vai aumentar muito mais. Eu defendo a responsabilidade fiscal. Inclusive, às vezes, sou criticado por isso. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Votei contra também os PLNs que alteravam a meta fiscal do governo. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso, para mim, é princípio. Agora, não dá para essa sanha arrecadatória do governo simplesmente jogar os consumidores desse país no corner, na parede, como está fazendo hoje. Isso, para mim, é algo inaceitável. Não dá para aceitar que o governo esteja tributando o PIS/COFINS do jeito que está nos combustíveis. Está aí, ó, aumentou em um ano mais de 111% a arrecadação do governo, passando de 9 bi para mais de 19 bi. Isso antes desse aumento. Com esse aumento vai aumentar muito mais. O que o governo deveria fazer? Já que aumentou agora mais, reduzir o PIS/COFINS. Não vai cair a arrecadação nominal do governo, porque ele reduz o percentual e com o aumento do preço dos combustíveis ele vai arrecadar a mesma coisa. Talvez arrecade até mais. Então o governo deveria reduzir, sim, nesse momento, o PIS/COFINS sobre os combustíveis. Assinei também, agora há pouco, na tarde de hoje, aqui no Senado, junto com o senador Randolph Rodrigues, um projeto de resolução para limitar, como alíquota máxima de ICMS sobre combustíveis, o percentual de 18%. Assinei junto com o senador Randolph Rodrigues um projeto na tarde de hoje. Os governos estaduais, e aqui também no Distrito Federal, também querem arrecadar muito com combustível. Aumentando o preço do combustível, eles podem reduzir imposto. Por que tem essa sanha arrecadatória? Por que não pode reduzir? Se aumentou o preço do combustível, dá para reduzir a alíquota. Por que não pode fazer isso pela população? O foco de um governo não tem que ser a população? Não é nada irresponsável. Seria irresponsável se a arrecadação fosse cair. Mas com o aumento do preço, você pode reduzir um pouco a alíquota. O governo aqui hoje
trabalha com uma alíquota de 28% sobre o ICMS, aumentou de 25% para 28%. Então, assinei essa proposta para uniformizar. Concedo uma parte ao senador Randolfo Rodrigues. Senador Regufe, quero primeiramente concordar com a linha do pronunciamento de Vossa Excelência. Essa questão dos combustíveis, nós temos que recuperar um histórico e, ao mesmo tempo, encontrar as razões de hoje, na bomba de combustível, o cidadão brasileiro está pagando quase R$4 a gasolina, quase R$4 o óleo diesel, quase R$5 a gasolina. Veja, primeiro eu estou de acordo com o senhor que tem uma política em relação a isso que fracassou. E nesse aspecto há de se concordar com a linha adotada pela Petrobras. A política de subsidiar os preços dos combustíveis fracassou. Hoje, no Brasil, é importante que se diga que o Brasil é um dos países do mundo que gasta menos na produção que vários outros países exportadores de petróleo, como é os Estados Unidos, por exemplo, como já destacamos aqui anteriormente. Então, temos que encontrar as razões centrais pelo aumento desmedido do preço de combustível para o consumidor final. E um deles, Vossa Excelência aponta, é a sanha arrecadatória do Estado brasileiro. O senhor, senador Regufe, é candango, brasiliense de coração, carioca de nascimento. Pois bem, o Estado de Vossa Excelência, o Estado que viu Vossa Excelência nascer e que deu ao Brasil esse belo senador da República, os cidadãos do Estado de Vossa Excelência pagam 34% a cada R$1 que eles gastam com combustível na bomba de combustível, a cada R$1 gasto, 34 centavos, ou seja, a cada R$100, R$34 é gasto com o ICMS, com o tributo destinado ao Estado. Isso é um assalto a céu aberto. 34, veja, a cada R$100, R$34, a cada R$1, 34 centavos. No meu estado do Amapá, é 22 a 25 centavos, ou seja, 22 a 25% o ICMS sobre a alíquota do combustível. Nesse aspecto, nós do Senado temos que fazer algo concreto. Cabe a nós, e por isso que eu fico muito honrado com Vossa Excelência ter sido a primeira assinatura, destaco aqui a primeira assinatura, no projeto de resolução para buscar unificar a alíquota sobre o ICMS de combustível. E isso é uma necessidade que o Senado pode responder ao Brasil. Basta um projeto de resolução aprovado pelo Senado, com voto de 54 senadores, e a gente unifica em 18% a alíquota do ICMS sobre combustível em todo o país. Aí se tem um argumento concreto, inclusive para reduzir o preço do combustível. Veja a diferença. Reduzir, por exemplo, de estados como o Rio de Janeiro, de 34% para 18%. De 34 centavos para 18 centavos. De R$34 para R$18. Eu creio, a alternativa que nós do Senado temos que apresentar concretamente é isso. Nós, senadoras e senadores da República, podemos fazer algo concreto em relação a este absurdo. E eu espero, com o nosso projeto de resolução, me permita dizer assim, senador Regufe, já que sua assinatura foi a primeira, eu espero, com o nosso projeto de resolução, nós consigamos dar essa contribuição para o Brasil. Senador... Muito obrigado pela parte, senador... Senador Regufe, eu acho que assim, hoje nós estamos quase como numa sessão temática, eu propus isso, mas eu aqui na condição também da presidência, vendo o colega Randolfo, quer dizer que eu estou 100% nisso. O problema todo é que o ano passado o governo Temer deu um aumento no PIS/COFINS para combustível, que é um absurdo. Arrecadou 10 bilhões o ano passado e já vai arrecadando 8. Acabei de ter informações, eu tenho andado muito no Juruá, no estado inteiro, tenho denunciado isso. Amanhã o litro de combustível vai passar R$ 5,50 lá em Cruzeiro do Sul, de gasolina. Lá tem uma base de abastecimento da Petrobras, acabou de ser construído, não tem explicação, isso é um caso de CPI, isso é um caso gravíssimo, por isso que eu queria cumprimentar a Vossa Excelência. No caso nosso do Acre, nos Altos Rios, chega a R$10
Então, veja o que aconteceu. Os brasileiros começaram a adquirir alguns bens, motores para andar de barco, um carrinho, uma moto. Agora não pode abastecer os veículos por conta do governo que assumiu e resolveu fazer uma privatização às avessas da Petrobras, que eu acho que é isso que aconteceu. Um ato irresponsável que une aqui todas as forças políticas nessa denúncia do abuso e do abuso da Petrobras e numa solidariedade aos caminhoneiros, aos taxistas, aos mototaxistas, ao cidadão que precisa se locomover, foi empurrado para ter um carrinho e agora não tem dinheiro para pagar o combustível do carrinho que comprou com sacrifício. Parabéns, senador. Obrigado, senador Jorge Viana. Quero agradecer a parte do senador Randolph, conceder também uma parte ao senador Renan Calheiros. Senador Regufe, Vossa Excelência, pelo oportuno pronunciamento que faz. E quero dizer que só agora cheguei aqui no plenário do Senado Federal e não pude acompanhar verdadeiramente os desdobramentos com relação às reuniões que o governo tem feito com relação a essa sistemática de reajuste quase que diário dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha, que a grande imprensa não fala, mas quantos não foram os brasileiros que voltaram a cozinhar no fogão a lenha, porque não tem condição de incluir no seu ganho, não é, o gás, mais o bujão de gás. Senhor presidente, isso é um absurdo. E eu ouvi falar também, senador Jorge Viana, que preside essa sessão, que o Congresso Nacional anuncia que vai fazer uma comissão geral para discutir com a Petrobras um mecanismo de redução do preço da gasolina. Senhor presidente, nada mais sintomático do que essa conversa fiada de fazer uma comissão para discutir. O povo não aguenta isso, não aguenta. Ainda mais, senhor presidente, de que o governo estaria chantageando o Congresso para trocar a redução do preço dos combustíveis por aumento de imposto. Eu há pouco acabei de ver isso na coluna do Valdo Cruz, que diz que dos itens relacionados como chantagem para baixar o preço da gasolina é reonerar a folha de pagamentos. Senhor presidente, nós já temos no Brasil, senador Regufe, 13,7 milhões de desempregados. Reonerar a folha das empresas nesse momento significa ainda mais demissão, que esse desemprego ainda vai mais aumentar. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional tem que fazer uma intervenção no bom sentido, não pode esperar comissão geral, nada. Comissão geral é conversa fiada, não vai a lugar nenhum e não pode aceitar a chantagem do governo de querer reduzir o preço da gasolina em troca do aumento de impostos, especialmente da reoneração da folha. Senhor presidente, senhor senador Regufe, da forma que vai, o consumidor vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para conter esse abuso que significa aumentar o preço dos combustíveis diariamente. Diariamente. Isso é um absurdo. O presidente da República hoje, que tinha 1% na pesquisa, anunciou a retirada da sua candidatura e colocou no seu lugar o ex-ministro da Fazenda, que levou o país a essa situação. Inclusive, não sei se Vossa Excelência sabe, é o ministro da Fazenda o comandante com relação a tudo que acontece nas estatais, principalmente na Petrobras. Essa candidatura do Meirelles essa pré-candidatura não vai passar do pré, pelas maldades que ao longo desses meses eles têm conseguido fazer com o povo brasileiro. Eu estava dizendo aqui ao senador Requião, e agradeço desde logo pela parte, eu não acredito que o PMDB homologue uma candidatura como essa.
porque a candidatura do Meirelles vai rebaixar o PMDB em todos os estados. A consequência do governo do presidente Temer com relação ao nosso partido já é dramática, senador, muito dramática. Nós perdemos aqui no Senado Federal 7 senadores e perdemos na Câmara dos Deputados 15 deputados. 15! Quer dizer, com o Meirelles candidato, rebaixando o partido em cada estado e levando essa discussão das maldades que perpetrou contra o povo, na flexibilização de direitos, no engessamento do orçamento, no aumento de imposto, no fim dos programas sociais, na redução do Bolsa Família, na elevação do número de desempregados, porque quando nós entregamos o governo ao presidente Michel Temer aqui nesse Senado Federal, nós tínhamos 11,4% milhões de desempregados. Hoje temos 13,7%. Não vai. Eu queria, portanto, agradecer a Vossa Excelência, me somar ao oportuno pronunciamento que Vossa Excelência faz e dizer, senador Jorge Viana, infelizmente não está aqui o nosso querido presidente Eunício Oliveira, que o Senado não pode aceitar essa conversa fiada de comissão geral. Para quê? Para quê? O Senado tem que votar, com a urgência que o assunto requer, um novo critério de preços para a Petrobras. Um critério justo, mas não pode aceitar a chantagem do governo, que admite controlar melhor, como falou ontem o ministro Padilha, o preço dos combustíveis, desde que aumente os impostos e reonere a folha de pessoal das empresas, que vai ainda agravar a questão do desemprego. Muito obrigado, senador Rigor. Obrigado, senador Renan Calheiros, pela parte. Dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, e aos senhores, e as senhoras e os senhores senadores, que não terá o meu voto aqui qualquer aumento de imposto colocado pelo governo federal. Como representante da população do Distrito Federal, como representante eleito por essa população, não terá o meu voto aqui qualquer aumento de impostos. E volto a dizer, senhor presidente, volto a colocar aqui os dados que são da própria Receita Federal. Esses dados são da própria Receita Federal. A arrecadação com PIS e COFINS sobre combustíveis no Brasil passou, enquanto de agosto de 2016 a março de 2017 era de 9 bilhões de reais, 8 bilhões 993 milhões, praticamente 9 bi de reais, passou um ano depois, nos mesmos meses, agosto de 2017 a março de 2018, para mais de 19 bi. Então, o governo já estava arrecadando isso antes desse aumento de combustíveis. Então, aumentando o preço dos combustíveis, a arrecadação ainda vai aumentar muito mais. Então, se aumentou o preço do combustível, o governo poderia fazer uma redução dessa tributação para o consumidor. Não ia cair a arrecadação, porque o governo vai tributar um valor absoluto maior, porque aumentou o preço do combustível, e o governo poderia fazer isso pela população. Até porque o foco de um governo tem que ser a população. Eu defendo a responsabilidade fiscal, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Eu sou um sujeito que sempre fui responsável aqui. Agora, não tenho como aceitar que esteja sendo feito o que está sendo feito nesse país, nesse momento, com a questão dos combustíveis. O governo tem margem, sim, porque se aumenta o preço dos combustíveis, aumenta a arrecadação do governo. Então, o governo pode, sim, tirar um pouco na alíquota do PIS/COFINS. O governo pode, sim, reduzir o PIS/COFINS. Concedo a parte ao senador Hélio José. Senador Agolfi, a parte rápido. Só quero reconhecer que seu trabalho, sempre sério, responsável na defesa do contribuinte,
na defesa do brasileiro. O acerto dessa resolução que Vossa Excelência, que o nosso nobre senador Randolph, que eu também aqui acabei de assinar, e vários outros aqui irão assinar. Então, quero concordar com Vossa Excelência em gênero, grau e número que Vossa Excelência coloca. É um absurdo essa situação. Meus cumprimentos, meu como senador de Brasília, como Vossa Excelência, e da população de Brasília, que nos orgulha muito ter um senador como Vossa Excelência, que trabalha aqui incessantemente em prol da nossa população. Parabéns, senador Randolph. Obrigado. Muito obrigado, senador Hélio. E apenas, senhor presidente, para encerrar, eu quero também lembrar a situação aqui do Distrito Federal. Porque aqui no Distrito Federal, os postos de gasolina, os postos de combustíveis estão aumentando o preço da gasolina em percentuais muito acima do que já foi aumentado pelas distribuidoras. Eu fui autor, quando era deputado distrital, no ano de 2009, da representação na Secretaria de Direito Econômico, que gerou a investigação do CAD sobre o mercado de combustíveis do Distrito Federal, que gerou, inclusive, uma operação da Polícia Federal, que gerou intervenção em postos de gasolina. Foi uma representação minha que iniciou isso no ano de 2009. Uma representação que eu fiz na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que gerou a investigação do CAD. Nesse momento, os postos de gasolina do Distrito Federal estão aumentando o preço da gasolina em percentuais muito acima do aumento que já foi dado pelas distribuidoras. Então, é importante também que as autoridades competentes, nesse momento, fiquem de olho vivo com isso, porque nós não podemos aceitar esse aumento que vai contra a economia popular, muito acima do bom senso, e não dá para aceitar. Então, está errado no plano nacional e está errado também no plano local. Então, é importante que as autoridades competentes fiquem de olho aqui nos postos do Distrito Federal. E, só para encerrar mesmo, senhor presidente, agradecendo a benevolência do tempo, mas teve muitas à parte, dizer que, se ocorreu esse aumento de arrecadação do governo no PIS/COFINS, aumentando o preço de combustível, eu acho que não custa nada reduzir um pouco o PIS/COFINS sobre os combustíveis. Isso não é algo irresponsável. Eu não sou um populista. Eu aqui defendo a lei de responsabilidade fiscal, defendo que um governo não pode gastar mais do que arrecada, votei contra os PLNs que alteravam a meta fiscal. Então, sempre fui responsável. Agora, na medida que se aumenta a base arrecadatória, se aumentando o preço dos combustíveis, eu acho que o governo poderia, sem baixar a arrecadação, porque com o aumento do preço do combustível ele arrecada mais, sem baixar a arrecadação, reduzir um pouquinho também o que o consumidor desse país paga de imposto e está pagando sobre o PIS/COFINS da gasolina. Assim como os governos estaduais e o governo do Distrito Federal poderia fazer o mesmo com o ICMS. O ICMS, hoje, no Distrito Federal, é de 28% sobre o preço da gasolina. Então, foi aumentado, inclusive, nesse governo. É algo que, na minha concepção, não deveria ser feito e é algo que pode ser reduzido, principalmente nesse momento de aumento da base de arrecadação com o aumento do preço da gasolina. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.